existiu naquele tempo muitas vezes em que o povo de Israel foi atingido, né, por inimigos ferozes, né. Então, assim, quando o inimigo chega, ele não quer saber de mulheres, de crianças, de idosos, ele não quer saber de ninguém, ele ataca e dizima todo mundo, não quer saber. Então, assim, quando você vai lendo o texto, você vai vendo o contexto, você vai vendo que eles chegam, eles entram pelas janelas, eles saqueiam, eles fazem um monte de coisa, eles vêm como leões, né, ferozes para pegar a sua presa, eles não têm nenhum tipo de remorso, eles não têm nenhum tipo de misericórdia, eles não têm nenhum tipo disso. Então, assim, o que que ia acontecer? Esses inimigos iam chegar, e aí, o texto fala sobre o dia do Senhor, né, é o dia do juízo de Deus, em que esse povo ia chegar e eles iam fazer essas coisas. Mas ainda existia uma oportunidade para que isso não ocorresse. Se esse povo fizesse essas coisas nas quais eu estou falando para você aqui, eu vou falar para você aqui. Se esse povo fizesse essas coisas, existe a possibilidade de isso não acontecer. Então, assim, eu não sei em que situação você está, mas se você chegou na situação em que realmente você precisa sair dessa situação, você precisa mudar essa situação, essas coisas que eu vou mostrar aqui para você que estão contidas no texto, serviria para aquele povo lá e serve para nós também, para nós fazermos e mudar radicalmente do presente o futuro, né? Você mudar do presente para frente, tá? Porque realmente o passado não tem o que a gente fazer. Mas o teu presente e o teu futuro, você pode modificá-lo dependendo do que você vai fazer hoje. Então, o que que acontece? Olha só, o texto diz assim: tocai a trombeta e santificai um jejum, tá? E convocai uma assembleia solene. Muito bem. É, veja aqui, veja aqui que antes de começar a falar do jejum, o texto mostra uma coisa muito interessante. No versículo 12, ele diz assim: agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Eu sei que converter-se hoje não está tão em moda quando é pregada a palavra de Deus, né? Mas isso daqui é uma coisa que realmente chama a atenção de Deus. Você pegar e se converter daquilo que você está fazendo de errado. O que que é se converter? Converter é você estar indo por um caminho e você parar, você retornar, né? E aí você pode pensar assim, mas eu sozinho realmente não consigo. Mas se você for com Jesus, você consegue. A primeira coisa que Deus está falando para aquele povo é dizendo assim, ó, vocês têm que se converter a mim. Mas olha, não é se converter só de boca, não. Não é converter levantando a mão na frente de uma igreja. Não é se converter só falando para os outros, não. É se converter de todo o vosso coração. Ou seja, você falar assim, Deus, olha, eu sei que eu cheguei nessa situação, essa situação não é o que eu queria, não é o que minha família quer, não é o que ninguém quer, mas eu estou nessa situação e eu preciso que o Senhor mude essa situação. O que, que eu preciso fazer? A primeira coisa, eu preciso se converter ao Senhor de todo o vosso coração. E aí, quando a gente fala em se converter de todo o vosso coração, tem algumas coisas que são interessantes que tem que estar junto com isso. Converteis de todo o vosso coração. E isso o quê? Com jejuns, com choro e com pranto. Então, o jejum vai aquebrantar a nossa carne para que nós possamos nos achegar a Deus. Então, como que eu vou me converter? Eu vou me converter com jejuns e com choro e com pranto. Você sabe o que que é? Você já teve essa situação? Hoje em dia, é uma coisa tão... Eu, sinceramente, eu chamo de absurda, que não é falado sobre pecado. E você conhece alguém que chorou sobre os seus pecados? Eu não estou falando só de chorar, de se emocionar quando está na frente de uma igreja, com uma música bonita, com alguém falando, não. Eu estou falando você sozinho, no seu quarto, você sozinho,
com Deus, falando com Deus, é você chorar, se humilhar e falar: Deus, eu tenho errado nisso, eu tenho errado naquilo, eu tenho errado naquilo outro, e eu preciso mudar. Então, isso que foi falado aqui para o povo: olha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, não é um jejum, é jejuns, entendeu? Plural, isso quer dizer, não é só um, entendeu? Isso com jejuns, com choro e com pranto, né? Então, assim, você se converter e mostrar realmente que você se converteu. E aí, o texto continua dizendo assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Você sabe o que, é que o povo fazia naquele tempo? Eles falavam assim: eu vou buscar a Deus, eu estou, né, passando por uma situação aqui e tal. O que, que eles faziam? Eles pegavam e rasgavam as roupas, trocavam de roupa, ficavam com roupa de pano de saco e jogavam pó sobre a cabeça, e isso demonstrava para os outros que ele estava ali buscando a Deus ou fazendo isso. Só que o que, que acontece? Isso virou uma prática comum, usual. Então, o que, que a pessoa fazia? Para se amostrar para os outros, ele fazia o quê? Ele rasgava as vestes, colocava pó sobre a cabeça, ficava ali com cara de coitadinho, e todo mundo dizia assim: nossa, coitadinho, esse daí está buscando a Deus. Mas não é assim. Então, Deus já estava dizendo para eles assim: olha, eu quero que vocês rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Eu quero que vocês se convertam ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e que se arrepende do mal. Então, olha só, se houver a conversão, e aí eu não estou falando só de conversão, de você aceitar Jesus, eu não estou dizendo, nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando aqui de uma conversão de pessoas que já conheciam Deus. Então, assim, você já conhece Deus, mas chegou num ponto em que Deus está pedindo que você se converta, mas que você se converta dos seus pecados, das coisas erradas que você está fazendo. Então, ele estava dizendo para aquele povo: eu quero que vocês se convertam, e essa conversão deve ser com jejuns, mais de um, vários jejuns, com choro, com pranto. Eu quero que vocês não rasguem só as vestes de vocês, mas eu quero que vocês demonstrem isso interiormente para fora. Porque não adianta só você chegar lá na frente de uma igreja, por exemplo, levantar a tua mão e dizer assim: eu aceitei Jesus, eu me converti, ou eu me reconciliei, mas a vida continua uma droga. Entendeu? Não funciona assim. Então, assim, ele mandou: convertei-vos de todo o vosso coração, não rasga as vossas vestes, rasga o vosso coração, tá? E se volta para mim. Por quê? Porque ele é grande em misericórdia, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, ele é grande em benignidade e ele se arrepende do mal.